Bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas neste dia de quinta-feira, dia 5 de dezembro do ano 2024. 5 de dezembro do ano 2024. Estamos à quinta-feira, nos aproximando do final de semana, e nós estamos aqui agradecidos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela paz que Ele nos dá, pelo descanso que nos deu, pela vida, agradecidos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Sou o pastor Juan Teixeira, da Igreja Luz para os Povos de Cacequi, Rio Grande do Sul. Estamos situados na rua Prudente Domingues, 440, na Vila Popular, aqui na cidade de Cacequi. Nossos cultos, quarta-feira e sexta-feira, 19h30, domingo, 18 horas. Você é o nosso convidado, você que mora na cidade de Cacequi, gostaríamos muito de vê-lo, de abraçá-lo, de orar por você, de entregar-lhe uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. Estamos começando a Bíblia, o Bate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui no Facebook de Juan Carlos Teixeira. Maria, bom dia, aqui na cidade de Cacequi, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, que a graça do Senhor seja sobre sua casa, sobre sua família, assim como também Agostina, lá na cidade de Artigas, Uruguai, que Deus venha abençoá-la de uma maneira extraordinária. Um grande abraço para Joel, para a família, que Deus os venha abençoar poderosamente. Nestes dias, estamos falando sobre Eira. Eira é aquele lugar onde se separa o grão da palha. E temos outro personagem bíblico no dia de hoje que queremos compartilhar com vocês, que ele esteve numa eira, mas também no lagar. Estamos falando de Gedeão, capítulo número 6 do livro de Juízes. E a palavra de Deus vai nos dizer no versículo número 36, do capítulo número 6 do livro de Juízes. Disse Gedeão a Deus: se é de livrar a Israel por meu intermédio, como disse, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hei de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, e assim veio acontecer. Gedeão, um jovem, filho de Joás, que estava no capítulo número 6, começa a história bíblica nós falando, primeiro de tudo, que o povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Deus. Então Deus os entregou. Nós temos aqui no capítulo número 6, o versículo número 1, que vai dizer que Deus entregou então ao povo de Israel, aos medianitas, por 7 anos. 7 anos eles estiveram debaixo do jugo dos medianitas. E eles roubavam tudo aquilo que eles plantavam. As suas colheitas eram roubadas. Suas colheitas eram roubadas, eram levadas. O povo de Israel, nesse período de 7 anos, tinha se empobrecido muito. E o medo tinha tomado conta deles. Pois nós encontramos, no versículo número 6,
nós vamos encontrar no capítulo número 6, no versículo 11, que vai dizer que veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertence a Joás, asbiarrita, e Gedeão, seu filho. E estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Quem estava fazendo Gedeão? Estava malhando trigo. Mas o lugar não era no lagar. O lugar deveria ser na eira. Agora, por que ele não estava na eira? A eira era um lugar aberto, um lugar alto, um lugar onde tinha muito vento, que era para separar a palha do trigo. Porém, como fazia 7 anos que eles estavam debaixo do domínio dos medianitas, e estes medianitas roubavam tudo aquilo que o povo de Israel plantava, aquilo que o povo de Israel tinha, seus alimentos, seus animais, eram levados. A palavra de Deus nos diz que eles vinham junto com outras nações e eram como gafanhotos. Eram como gafanhotos. Cobriam toda a terra, tomavam conta da terra. Viu? E iam roubando. Mas ali tinha um jovem chamado Gedeão, que a palavra de Deus vai dizer que quando o anjo vai falar com Gedeão, vai chamá-lo de varão esforçado e valente. Por quê? Porque Gedeão estava malhando o trigo. Bom dia, Ayrton Romário, ali na cidade de Alegrete. Creio que andam pelas campanhas agora. Andam para fora da cidade, creio. Ontem estava vendo umas fotos aí. Que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso irmão Romário, a sua esposa, seu trabalho, junto com todos os seus funcionários. Sintam-se abençoados por Deus e um dia, hoje, abençoado, sobrenatural na vida de vocês. Gedeão estava malhando o trigo dentro do lugar, não era o lugar próprio para estar fazendo. Porque o lugar era o lugar de já as horas. Era o lugar onde se fazia o vinho, onde se fazia o azeite. Era um buraco no chão, na rocha, ou muitas vezes revestido de madeira, que tinha aproximadamente uma capacidade para 7.000 litros de suco, ou de azeite ou de vinho. Essa era a capacidade normal, muitas vezes, dos lagares. É que a minha internet aqui também não é muito boa, a nossa internet. De vez em quando ela dá uma evangelizar a campanha, a nossa missão em Uruguai, a nossa meta. E comer churrasco na campanha também. Jorge, lá na cidade de Artigas, que Deus abençoe poderosamente sua vida, a sua esposa, a sua família, que Deus venha derramar da sua graça sobre a vida de Jorge, que Deus abençoe poderosamente. Então, amados, vamos voltar para Gedeão, que ele estava dentro do lagar, ele não estava na eira, que era o lugar próprio para ali separar o grão da palha, que era o lugar próprio para adorar a Deus, que era o lugar próprio para ter um encontro com Deus, que era o lugar próprio para que a justiça de Deus seja manifestada. Isto tudo acontece na eira.
Na eira é um lugar de encontro com Deus, é um lugar de aliança, é um lugar de compromisso, de comunhão, de adoração. O Senhor mandou a Davi comprar a eira de Araúna para levantar um altar para que Jerusalém não fosse destruída. Então é um lugar de intercessão, poderíamos dizer também. Um lugar de intercessão, um lugar de oração. Agora, por que estava Gedeão dentro do lagar, escondido, malhando trigo e malhando de uma forma errada? Ali não tinha vento, ali não tinha espaço para separar verdadeiramente a palha do grão. Sabe, às vezes, para que você entenda melhor isso, às vezes você compra um pacote de feijão e aquele pacote de feijão vem cheio de pedra ou vem cheio de coisinha, não foi bem limpo, porque talvez não foi colocado no lugar próprio, estava num lugar totalmente impróprio. Agora, por que Gedeão estava ali? Primeiro, porque ele estava se escondendo dos medianitas, estava escondido dos medianitas, ele não estava na eira, ele tinha medo dos medianitas, mas mesmo assim, o anjo do Senhor vai chamá-lo de varão esforçado e valente, porque ele teve a ousadia, tomou a decisão de ir malhar o trigo dentro do lagar, escondido. Sabe, tem muitos cristãos que têm medo do inimigo. Medo do inimigo das nossas almas. O único inimigo que o cristão tem é Satanás e a sua corja de demônios. Não temos outros inimigos. Porque até Jesus disse que é para nós amar aos nossos inimigos. Então não temos inimigos. Orar pelos nossos inimigos. Interceder por eles. Agora, que tem pessoas que nos consideram seus inimigos, pode ter. Porque vamos contra a tudo aquilo que eles fazem, que se chama pecado. E somos a Igreja de Cristo. É uma grande ameaça para o mundo no qual nós estamos vivendo hoje. Um mundo cheio de ideologias, cheio de ideias estranhas. Aquilo que era correto até ontem, hoje está errado. Aquilo que é bom, hoje é ruim. Então, o mundo está numa transformação constante, preparando o caminho para a entrada do anticristo. Sempre digo que o mundo tem colocado o tapete vermelho, ou está colocando um tapete vermelho, para receber ao anticristo muito em breve. O mundo e Satanás estão fazendo direitinho o seu trabalho. Agora, a Igreja de Cristo está fazendo o que Deus realmente mandou. A Igreja do Senhor hoje, principalmente aqui na região onde nós vivemos, não vou me atrever a dizer em todo o Brasil, mas aqui na região onde vivemos, a Igreja do Senhor tem se encerrado no lagar. Está no lagar. Tem se encerrado entre quatro paredes. É isso que eu quero dizer para você. Quando ela deveria de estar na eira, onde todo mundo os estivesse vendo, onde todo mundo... nós somos luz para as nações. Somos luz para os povos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isto,
que nós somos luz e uma luz não pode se esconder. Então, o que faz a luz dentro do lagar, quando ela deve estar na eira? Será medo? Será vergonha? Será timidez? O que será? Preconceito? O que será que está acontecendo com a igreja do Senhor hoje? Agora, mês de março, creio que vai haver uma grande campanha, uma grande atividade das igrejas na cidade de Alegrete, aqui na nossa região da fronteira. E vai ser algo ao ar livre. Vai ser na eira, no lugar onde sopra o vento, donde ali o grão vai ser separado da palha. É isto que está faltando. Evangelizamos. Realizamos nossos cultos, realizamos. Mas aquela parte essencial de estar na eira, de estar ali malhando o trigo no lugar correto, trazendo para a presença do Senhor. Sabe, em Mateus capítulo 3, verso número 12, diz que o Senhor está com a pá na sua mão para limpar a sua eira. A sua eira é a igreja do Senhor. É a igreja. Vamos lembrar que Jesus disse que era para deixar o joio crescer com o trigo, para que no momento da colheita se fizesse a separação. E esse tempo está chegando. Esse tempo está mais próximo do que nós pensamos. Agora, ali também, o anjo vai falar com Gedeão, vai chamá-lo de varão esforçado e valente, dentro do lagar. Dentro do lagar. Lagar tem um significado espiritual também. Mas na realidade ele estava se escondendo. Ele, em certo modo, o medo deu essa ousadia para ele. Ou o desespero deu essa ousadia para ele. Assim como aqueles 4 leprosos, lá de quando Jerusalém estava sitiada, e eles decidem então ir até o exército sírio. Eles dizem, Samaria estava sitiada. E eles vão dizerem, se morremos, morremos. Ou por aí nós alimentam, e tomaram a decisão e foram ao exército sírio. E que descobriram que eles não estavam mais. Porque no momento que eles se movimentaram dali daquele lugar, do momento que eles saíram da porta da cidade, do momento que eles tomaram a decisão de avançarem, do momento que eles tomaram a decisão de correrem um risco, nesse mesmo momento existiu um grande estrondo e todo o exército se assustou, pensou que tinham mandado chamar os egípcios, que tinham mandado chamar a mercenários, fugiram, deixaram tudo no acampamento. Quando a igreja se mover, como igreja, não como denominação, como igreja do Senhor. Quando a igreja sair do lagar e voltar para a eira, vai haver um grande estrondo neste estado, nesta região. Sim, evangelizar a campanha, colocou o nosso irmão Romário ali, é a nossa missão. É verdade mesmo. São poucos, muito poucos, os que andam no interior de um município.
São muitos poucos que andam no interior do município levando a palavra de Deus. É um grande desafio o interior do município. É um desafio tremendo. É o momento de sair do lugar. Agora, Gedeão queria também uma confirmação. Deus vem chamá-lo para libertar ao povo de Israel dos medianitas. O povo se arrependeu, o povo clamou depois de 7 anos de sofrimento. Às vezes eu paro para pensar em como o coração do homem se endurece de tal maneira, ou ficamos cegados espiritualmente por Satanás, que não temos uma visão, não enxergamos uma saída. O povo tinha somente que clamar ao Senhor, arrepender-se dos seus pecados, clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois no versículo número 1 do capítulo 6 diz que o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Idolatria, casar-se com mulheres filisteias, cananeias, amorreias, enfim. Tudo aquilo que Deus dizia que não, eles queriam. Isso é engraçado também para a igreja dos nossos dias de hoje. Porque pareceria ser que a igreja hoje, pareceria ser não, ela está trazendo algumas coisinhas do mundo para dentro da sua eira. Da sua eira. Está trazendo, entenda-me bem, está trazendo a palha do mundo para a eira, quando a eira é o lugar de separar a palha, é o lugar de queimar a palha. Mas estão trazendo para dentro da eira, porque acham bom, porque querem estratégia. Queremos estratégias para ganhar jovens, para ganhar pessoas. Também. Mas a melhor estratégia ainda continua sendo esta. A melhor estratégia ainda continua sendo esta. Não podemos esquecer que o apóstolo Pedro, o dia que desceu o Espírito Santo, ele se coloca em pé e 3.000 almas, mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor. Através de quê? Qual foi a estratégia que utilizou Pedro? A palavra de Deus. Ele falou o que está escrito na palavra de Deus. Não necessitamos de mensagens motivacionais. A mensagem motivacional ela está saindo da eira para o lagar, para esconder-se detrás de uma motivação, para poder justificar algum pecado ou por poder maquiar alguma sorte de pecado ali dentro do lagar, escondido, donde o trigo não vai ser totalmente limpo, donde a cevada, o trigo, os grãos não vão serem totalmente limpos, vão ficarem com restos de palha. E quando não, com algum vermezinho. Imagina você abrir um pacote de feijão e encontrar 1 ou 2 vermes ali dentro daquele pacote de feijão. O trigo deveria ser bem limpo, os grãos deveriam ser limpos. Ali se separava o joio, ali se separavam os grãos ruins, ali se separava a palha. E Deus vai chamar a Gedeão, e Gedeão vai fazer uma convocação e vai reunir 32.000 homens. Mas antes disto, ele vai provar a Deus, ou melhor dito,
Ele quer uma confirmação do seu chamado. E aonde vai ser essa confirmação? Vai ser justamente na eira. Ele vai colocar ali lã de ovelha e vai dizer para o Senhor, se aquela lã estiver úmida e a eira seca. Outro dia, quando ele se levanta, ele espreme aquela lã e ali então vai sair água daquela lã e a terra vai estar seca. Aí ele pede o contrário ao Senhor, que a terra esteja molhada e a lã seca. Isto tudo vai acontecer onde? Na eira. Uma confirmação do chamado de Gideão. Ele queria uma confirmação. Porque tem muita gente desviada hoje e que já foram usados nas mãos de Deus. Porque eles não tiveram uma confirmação do seu chamado. Eles se deixaram levar pelas suas emoções. E as emoções são traiçoeiras. As emoções são traiçoeiras. Não se deixaram guiar pelo Espírito. E sim se deixaram guiar pelas suas emoções. Em outras palavras, para que você entenda melhor, se deixaram guiar pela sua própria carne. Camila, bom dia, ali na cidade de Alegrete. Que Deus venha abençoá-la, que Deus venha guardá-la, que venha ter um excelente dia de trabalho. Um grande abraço para o esposo, para os filhos. Que Deus abençoe poderosamente esta família. Então, amados, se deixem levar pelas suas emoções. Eles são chamados dentro do lagar, mas do lagar tem que sair, ir para a eira, para o lugar de confirmação. O lugar de confirmação desse chamado. Ali é onde vamos ter o encontro real, verdadeiro com Deus. É o lugar de justiça. É o lugar onde a justiça e a misericórdia de Deus se cruzam. É na eira. Não no lagar. O lagar tem outro significado. É juízo. É juízo. Que nós possamos aprender com Gideão. Gideão vai reunir 32.000 soldados. O Senhor vai falar para ele, que é para dizer para aqueles que têm medo, ou que não querem ir, que querem ficar na casa com os pais, com a esposa, com os filhos, enfim. E nesse mesmo dia, 22.000 abandonam a Gideão, ficando somente 10.000. E o Senhor vai dizer, ainda é muito. Leva-os ao riacho para beberem água. E ali vai prová-los. E ali vão ficar em 300. Para que Gideão aprendesse a depender de Deus. Já disse o rei Davi para Golias numa oportunidade. Tu vens contra mim com espada e jabalina, mas eu venho contra ti no nome do Senhor. Se vamos resumir algo nesta manhã é: deixe o medo de lado. Deixe o medo que você tem. Tem pessoas que têm medo do diabo, de praga, de maldição e vão se esconderem no lagar. Saia para a eira, para o lugar descampado, para o lugar aberto e resista ao diabo. Porque a palavra de Deus está nos dizendo, resista ao diabo e ele fugirá de você. Deus nos chamou para a guerra, não nos chamou para ser mediocres.
levante-se em fé, que Deus tem muito caminho para você ainda. Levante-se em fé, para que Deus venha usá-lo poderosamente. Porém, saia do lugar e vá para o lugar correto, que é a eira, o lugar de adoração. Pai amado e Deus do céu, eu quero louvar-te, Senhor, e quero agradecer-te por este dia, Senhor amado, que tu nos deste. Senhor, eu quero interceder por aqueles que estão saindo para os seus empregos, aqueles que já estão, Senhor Deus, no seu lugar de trabalho, que tu venhas abençoá-los, tu venhas guardá-los, que tu venhas, Senhor Deus, levá-los em segurança, assim como os jovens, as crianças que estão, Senhor amado, nos colégios, que tu venhas, ó Deus, abençoá-los e livrá-los de toda sorte de males, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre.